A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil solicitou ao Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, medidas emergenciais para socorrer a produção nacional de leite e carne bovina. A ação é justificada por quedas abruptas que vêm ocorrendo no mercado. E o repórter Marcelo Dias, ele está em Brasília e repercute esse assunto ao vivo. A situação por aí pode ser considerada muito grave, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Mercado e Companhia. Realmente, a situação está muito grave para os produtores aqui de leite e também de corte. Olha só a situação. Na sexta-feira, a CNA enviou esse documento para o Ministério aqui da Pecuária, para o MAPA, com essas reivindicações. Os produtores, eles querem preços mais competitivos diante dessa situação que está ocorrendo aí em todo o Brasil. Esse documento já está nas mãos do ministro da Pecuária e da Agricultura, Carlos Fávero. Tem 5 situações importantes aí que os produtores de leite estão solicitando através dessa carta, desse documento oficial que foi elaborado aí pela CNA. Vamos ouvir agora para conhecer os principais pontos, as 5 reivindicações principais que o setor está solicitando. Diante desse contexto, a CNA protocolou 5 medidas de apoio aos produtores, né, no Ministério da Agricultura, na esperança que esse Ministério se sensibilize e que possa nos ajudar a levar essas medidas para frente. A primeira delas é uma linha emergencial de capital de giro para os pecuaristas, tanto de leite como de corte. No momento, no caso dos produtores de corte, para eles não precisarem vender os animais a preços muito baixos, essa linha de capital de giro seguraria, daria fôlego para eles manterem esses animais na esperança do mercado melhorar no curto prazo. A segunda medida é um aumento do prazo de pagamento daqueles produtores que tomaram a linha de retenção de matrizes, ampliando esse prazo para 36 meses, que seria algo nesse momento que poderia aliviar um pouco aqueles produtores que têm parcelas a serem pagas. Da mesma forma, aí a terceira medida, a prorrogação de pagamentos para 3 anos. Então, todos os financiamentos que o produtor deveria pagar a partir de agora, a nossa proposta é que ele jogue isso para 3 anos para frente, para que ele consiga fazer um caixa, né, ou não precisar vender animais nesse período, se descapitalizar para honrar seus compromissos. A quarta é ampliar o prazo de pagamento de linhas como gados para confinamento, compra de gado para confinamento, que é de 6, a gente quer passar para 12. No caso de compra de bezerros, que hoje são 12 meses, a ideia é passar para 24 meses. E outros financiamentos que são 24, passar para 36. E isso para ele ter mais fôlego. E a última medida é aqueles produtores que já estão com parcelas vencidas e não pagas, que a gente possa ter renegociações nas mesmas condições iniciais, nas mesmas taxas de juros. Olha, eu também conversei com o presidente da Comissão Pecuária de Leite da CNA, o Ronei Volpi, que também falou sobre esse assunto. Ele disse que o setor precisa de mais atenção por parte aí do governo federal e que a importação de outros países prejudicam os preços que estão sendo praticados por aqui, ou seja, os valores não estão, na realidade, compatíveis com os preços que estão sendo praticados aqui no Brasil. E aí fica difícil dos produtores de leite conseguirem valores maiores. Vamos ver o que ele disse. Estamos trabalhando já há meses junto ao governo federal, junto ao Ministério da Agricultura, junto ao Ministério da Agricultura Familiar, mas no que pese a boa vontade dos ministros e suas assessorias técnicas, estamos com um problema quase que intransponível, que é barrar as importações vindas do Mercosul em função do acordo do Mercosul. A situação é gravíssima. Pedimos mais uma vez que o governo possa fazer alguma coisa, porque não adianta nós atacarmos alguma coisa de importação de fora do Mercosul, porque não representa quase nada para o setor. O grande problema é as desenfreadas importações que vêm do Mercosul, nos atingindo diretamente, uma vez que nossos custos de produção são maiores do que desses países vizinhos.
E aqui no estúdio eu converso agora com o presidente da Abraleite, Geraldo Borges, que vai repercutir também esse assunto conosco. Geraldo, a gente pôde ouvir aí pelas duas informações aí dos diretores técnicos da CNA, também da Comissão da Pecuária de Leite aí, que a situação está muito grave, ou seja, os produtores já não têm mais por onde sair, né? Das últimas entrevistas que nós já conversamos sobre esse assunto, parece que é um problema que persiste, ou seja, enquanto essa questão da importação do leite continuar e não tiver mais preços competitivos aqui para o nosso setor, como é que o produtor de leite vai conseguir trabalhar? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Priscila, a todos que nos assistem aqui pelo Canal Rural. É um prazer estar aqui com vocês novamente, mas infelizmente tratando desse assunto. Gostaria de estar aqui falando de crescimento, desenvolvimento, solidez da nossa cadeia produtora de leite, que infelizmente passa por esse momento extremamente delicado, extremamente difícil. Como você bem disse, isso é um problema antigo, cíclico. Em todos os anos, nos últimos pelo menos 20 anos, nós tivemos problemas com importações predatórias de leite do Mercosul, principalmente da Argentina e do Uruguai, que juntos exportam algo em torno de 96%, 97% daquilo que é importado pelo Brasil. Com alguma diferença, sempre tivemos crises por 60, 90 dias, fluxos de importações predatórias, mas que em 60, 90 dias se resolviam. E agora já se persiste há um ano e um mês com recordes de importações desde abril desse ano. Então é preocupante porque o preço abaixou muito para o produtor, fazendo com que os produtores não conseguissem se manter na atividade. Muitos estão saindo. Isso está gerando um desequilíbrio muito grande no setor, na cadeia, deixando claro que nós tínhamos em torno de 3% daquilo que consumíamos era de produtos importados e hoje nós estamos chegando na casa de 11%, 12% e o Brasil correndo o risco de desabastecimento, de deixar de ser autossuficiente. E hoje, Marcelo, quem está sofrendo são os produtores de leite principalmente, mas também cooperativas, laticínios que não importam e que trabalham com o produto aqui estão sofrendo também, mas amanhã quem vai pagar a conta é você. É quem está nos assistindo que é consumidor. Porque se nós voltarmos a ter importações, dependência de importações, o Brasil deixar de ser autossuficiente na produção de leite e derivados, quem vai pagar essa conta, ou seja, será o consumidor. Então a gente está aqui conversando num canal que nos apoia muito, né? O Canal Rural sempre esteve conosco, a Abraleite existe há 6 anos e na nossa Assembleia de Constituição o Canal Rural estava lá para noticiar. Então agradecemos esse momento aqui. Os pleitos falados pelo Bruno Luque e pelo Rony Volpe da CNA são bem-vindos, mas lembrando, são paliativos, porque você prorrogar dívidas, a pessoa que está fazendo esse ato da prorrogação, tendo objetivamente a resposta positiva do governo, ele está empurrando para frente, mas ele vai pagar juros durante esse período. Então, se prorrogar as dívidas por mais 3 anos, ele tem que se planejar para que isso seja uma bola de neve. O que nós precisamos também, imediatamente, lembrando que todas as ações das entidades que trabalharam juntas, como o CNA, o CB, a Abraleite, capitaneadas pela Frente Parlamentar do Leite, em apoio ao produtor de leite, da deputada Ana Paula Leão, nesses últimos 3, 4 meses, foram no sentido de que o governo agisse, e nós estamos cobrando isso aqui, agisse emergencialmente, que eu vou usar uma palavra, um termo usado pelo Márcio Lopes da OCB muito bem naquele encontro que foi em formato de audiência pública, exatamente há 1 mês e 2 dias, 16 de agosto. Precisamos de um freio de arrumação, precisamos de uma solução emergencial e depois trabalhamos aí a questão estrutural que é necessária para médio e longo prazo. Geraldo, muito obrigado aqui pelas suas informações. Nós vamos continuar, viu, Priscila, acompanhando essa situação, porque terão mais demandas aí durante a semana do setor. Nós também ouvimos aqui o Ministério da Agricultura e Pecuária. Logo pela manhã eu solicitei uma nota deles, mas até agora não obtive retorno das informações de como esse documento agora, dessas solicitações, serão aí tomadas por parte do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Por enquanto a gente não sabe quais são essas medidas por parte do governo que eles pretendem tomar. O documento está lá, mas nada de retorno ainda, Priscila. A gente vai acompanhar e vai cobrar essa situação. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Geraldo, aí pela disponibilidade. É como ele disse, precisamos de uma solução emergencial. E evitar a saída dos produtores da atividade é um dos objetivos da CNA. Então vamos conversar com o nosso comentarista Miguel Daúde, porque a CNA usou uma palavra muito importante, né? Corrosão, que é um termo que a gente já tinha usado aqui, né, Daúde? Porque é isso que está acontecendo com os ganhos
dos nossos pecuaristas, dos nossos produtores de leite. Temos que evitar a corrosão. Agora, eu queria que você me falasse, Daúde, como fazer isso num curto, médio e longo prazo. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila, boa tarde a todos. Nós ouvimos aí um brilhante diagnóstico, né? Mas eu vou aqui dar a minha opinião bem sincera e objetiva. Quando você tem um desequilíbrio, né, nas demandas entre os países do Mercosul, você tem dispositivos legais em que você pode simplesmente promover esse equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Vamos lá, se o ministro Fávaro nos ouve. É exatamente taxar o leite que vem de fora, porque está claro que esse leite que vem do Uruguai, vem desses países do Mercosul, são leites que têm uma triangulação, leite, né, perdão, que tem uma triangulação que vem da Nova Zelândia, vem da própria Europa, onde o custo lá é subsidiado e os laticínios têm origem nesse leite, sobra muito leite em pó. Então, dessa forma, não tem muito o que conversar, não tem. Não adianta, eu vou dar empréstimo, eu vou prorrogar, eu vou fazer isso. Tudo isso não é o ponto fundamental de resolver o problema da pecuária, que eu vou falar já qual que é a ideia que eu teria, e do leite é essa, não tem o que conversar. Ou as entidades batem firme na mesa do ministro, mostre os dispositivos legais que existem nesse acordo do Mercosul e diga o seguinte, olha, nós vamos tributar. E acabou. Não adianta. Nós temos centenas de produtores deixando a atividade, os pequenos produtores. A questão do leite não é econômica. Ministro Carlos Fávaro, não é econômica. A situação do leite é social. Nós temos 5 milhões de brasileiros que dependem do leite. Da mesma forma como se dá dinheiro para atender os nossos irmãos miseráveis com Bolsa Família, você tem que atender exatamente essa atividade econômica, porque o leite, além de tudo, é importante na mesa do brasileiro, para as instituições, para as creches, para os hospitais. Então, não tem sentido. Ou você tributa esse negócio, ou nós vamos ficar enxugando gelo o resto da vida. Quando nós ouvimos aí, a questão do leite é sazonal. Sim, é sazonal, porque sempre quando você tem um país como o nosso, que tem desencontros paritários econômicos, você acaba atraindo produtos para cá. Então, dessa forma, ou se toma uma decisão com coragem, com conversa, não vamos tomar qualquer decisão atabalhoada, e tributa esse leite, não deixa entrar esse leite aqui. Mas o leite será que vem? Vem. Porque quase a totalidade do leite produzido, que nem teria condições de produzir esse leite, entra aqui no Brasil. Então, tem essa triangulação. Fica aí, Priscila, a questão do leite é uma questão de decisão, não tem muito o que conversar. Tem que ser tributado esse produto que entra no Brasil. Segundo, a questão da pecuária, os custos, Priscila, subiram pelo elevador e os preços estão descendo pela escada. O que está acontecendo? Essa corrosão, né, que a gente vem comentando aqui. E isso não está só na pecuária, está em toda a agricultura brasileira, em toda, Priscila. A gente está percebendo claramente uma elevação de custo, um ajuste dos preços muito forte, porque algumas atividades agropecuárias tiveram uma alta de preços considerável com o advento da pandemia, com o advento da invasão da Rússia à Ucrânia, e agora isso está tudo voltando ao normal. E o normal, que se isso voltar como nós estamos imaginando, é a corrosão total dos custos. E nós estamos fazendo o quê, Priscila? Nada. Qual é a reivindicação que existe? Eu não diria nem reivindicação, eu acho que todo negócio é uma atividade econômica, mas a agricultura, ministro Fávaro, tem que ser vista como segurança nacional. Nós temos aqui 70 milhões de brasileiros que dependem da assistência do governo. Imagina se a gente tiver uma corrosão total dos custos, e aí como é que vai ficar o preço dos alimentos? Como é que vai ficar a própria balança comercial? Eu não estou aqui pregando terror, eu estou simplesmente fazendo uma análise que você, meu amigo, que está aí, produtor, você entende o que eu estou falando. Priscila. Não dá para quem está mais penalizado pagar a maior conta, né, Daúde? Parece que é sempre assim.
Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Boa semana para a gente. Obrigado, Priscila. Um abraço a você, um abraço a todos. E não vamos desanimar, não, viu, Priscila? Não vamos esmorecer, porque esse Brasil é maior que toda essa mediocridade que está aí.